Você já percebeu como o silêncio da manhã pode ser tanto um refúgio quanto um pesadelo? Para algumas pessoas, aqueles primeiros minutos logo após acordar são momentos de paz, quando tudo ainda está quieto, sem barulho de mensagens, trânsito ou demandas. Mas para muitas outras, esse mesmo silêncio é invadido pelo barulho interno, pensamentos acelerados, preocupações sobre o dia, medos que surgem sem convite. O corpo desperta, mas a mente já começa correndo, como se alguém tivesse apertado o botão play de um filme de ação antes mesmo de você levantar da cama. É nesse contraste que o Salmo 46 aparece como um guia poderoso. Ele começa com uma afirmação que, por si só, já é capaz de mudar completamente a forma como encaramos o silêncio matinal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras carregam uma promessa e uma prática. Uma promessa porque nos lembram que não estamos sozinhos, mesmo diante do caos. E uma prática porque nos convidam a enxergar o silêncio da manhã não como vazio, mas como espaço para encontrar refúgio e força. Pense comigo. Quantas vezes você já acordou com o coração acelerado, mesmo sem motivo aparente? A cama ainda quente, o ambiente silencioso, mas dentro de você há uma tempestade, cobranças, listas de tarefas, medos sobre o futuro. A ciência mostra que isso acontece porque, ao acordar, nosso cérebro ainda está em um estado de transição entre ondas teta e alfa. Esse é um momento de alta receptividade, quase como um solo fértil. Se você planta sementes de preocupação, elas crescem em forma de ansiedade durante o dia inteiro. Mas se você planta sementes de confiança, elas florescem como foco, clareza e serenidade. E é exatamente aqui que o Salmo 46 oferece uma chave prática: transformar o silêncio da manhã em um escudo de paz interior. Muitas vezes confundimos silêncio com ausência de barulho, mas o verdadeiro desafio não é o som externo, é o ruído interno. É aquela voz que repete: "Você não vai dar conta hoje. E se algo der errado, será que vai faltar?" Esse ruído é tão alto que consegue sobrepor até o ambiente mais calmo. É como estar em um quarto vazio, mas sentir que dentro da mente há uma multidão gritando. E sabe o que é mais curioso? Esse ruído interno não depende das circunstâncias externas. Mesmo em um dia tranquilo, sem compromissos, a mente pode inventar preocupações. Isso porque ela se acostuma a funcionar em estado de alerta, como se precisasse prever todos os perigos antes que eles aconteçam. O resultado? Você começa o dia cansado, mesmo depois de dormir, porque o corpo descansou, mas a mente nunca desligou. Quando o salmista escreve: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza", ele está oferecendo uma imagem concreta. Refúgio é lugar seguro. Fortaleza é estrutura firme que protege. Ou seja, logo no início, o Salmo nos lembra: você pode acordar em meio ao silêncio ruidoso da sua mente, mas existe um espaço interno onde há paz e proteção. Esse espaço não depende das circunstâncias externas. Depende da forma como você decide se conectar no despertar. E essa é a grande diferença entre começar o dia reagindo ou começar o dia escolhendo. O Salmo 46 também traz uma das imagens mais poéticas e poderosas da Bíblia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aqui temos um retrato perfeito do que acontece dentro de nós. As águas que rugem são os pensamentos acelerados. Os montes que se abalam são nossas certezas que parecem desmoronar. O cenário é de caos, de instabilidade, de medo. Mas em meio a tudo isso, o Salmo insiste: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, no centro do caos, existe uma fonte de calma que nunca seca. Esse rio pode ser traduzido como paz interior. Não importa o que aconteça lá fora, dentro de você existe uma nascente de serenidade que pode ser acessada todas as manhãs. A parte mais conhecida do Salmo 46 talvez seja esta: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Essa frase parece simples, mas é revolucionária. Não diz apenas "fique quieto", diz
aquietai-vos e saibam. Ou seja, o silêncio aqui não é ausência de som, é presença consciente. É parar para perceber que existe uma força maior sustentando você. É transformar o silêncio em ponte para a confiança. E quando aplicamos isso ao despertar, a prática se torna clara. Antes de levantar, em vez de se perder no barulho interno, escolha um instante de quietude consciente. Esse instante é o refúgio. Esse instante é a fortaleza. Pesquisas em neurociência confirmam: momentos de silêncio reduzem a atividade da amígdala, a região do cérebro associada ao medo e à ansiedade. Ao mesmo tempo, aumentam a atividade do córtex pré-frontal, responsável por foco, tomada de decisão e criatividade. Ou seja, quando você se aquieta, não está apenas parando, está literalmente reprogramando a química do seu cérebro para começar o dia em estado de paz. Este primeiro bloco tem um propósito: abrir os olhos para o poder do silêncio da manhã. Mostrar que o ruído interno não precisa ser o dono do seu dia. E lembrar que o Salmo 46 é um manual escondido para transformar esse silêncio em força. Nos próximos blocos, nós vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos entender como o ruído interno se forma e como ele rouba energia. Vamos decifrar cada verso do Salmo 46 e traduzi-lo em passos práticos. E no momento certo, vou te mostrar um ritual simples de 3 minutos para transformar o despertar em um espaço de paz interior inabalável. O silêncio pode ser assustador quando está cheio de ruído interno, mas pode ser transformador quando é preenchido pela consciência de que existe um refúgio seguro. O Salmo 46 nos convida a aquietar, a confiar e a transformar cada manhã em um momento de fortaleza interior. A ansiedade matinal é um ladrão silencioso. Muitas vezes nem percebemos sua presença, mas ela já está lá antes mesmo de abrirmos os olhos. É aquela sensação de aperto no peito, o pensamento acelerado que corre imediatamente para todas as tarefas e preocupações do dia, o impulso quase automático de pegar o celular e mergulhar em notificações. Esse estado cria uma corrida interna, como se a mente estivesse atrasada mesmo quando o corpo ainda descansa. Quando o dia começa assim, entramos em um modo de emergência que se prolonga até a noite. O corpo libera cortisol em excesso, os batimentos aceleram, os músculos tensionam. É como se estivéssemos prontos para lutar ou fugir, mesmo que não haja nenhum perigo real naquele instante. Esse desgaste, repetido por dias, semanas e meses, esgota não apenas a energia física, mas também a emocional. É nesse contexto que o Salmo 46 fala de refúgio e fortaleza. Ele descreve um Deus presente em meio às tribulações, lembrando que existe um lugar interno de segurança, independentemente do que acontece lá fora. Ao traduzir essa linguagem para a vida prática, podemos entender que o texto bíblico nos convida a substituir o modo de emergência pelo modo de confiança. Veja como o Salmo descreve as forças externas: águas que rugem, montes que se abalam, terras que tremem. Essa é uma metáfora poderosa para o estado interno de quem vive em ansiedade. Os pensamentos rugem como águas agitadas. Nossas certezas se abalam como montanhas em terremoto. O mundo interior parece prestes a desmoronar. No entanto, em meio a esse cenário caótico, o salmista afirma que existe um rio que alegra a cidade de Deus, uma fonte de calma que permanece intacta, mesmo diante do tumulto. Essa imagem é profundamente prática. Todos nós carregamos um rio interno, uma nascente de serenidade. O problema é que muitas vezes estamos tão focados no barulho que esquecemos de acessá-lo. É como morar ao lado de uma fonte de água cristalina e continuar com sede, porque só olhamos para o deserto. O Salmo 46 nos lembra que o rio está sempre ali, e basta direcionar nossa atenção para ele. Do ponto de vista da ciência, a ansiedade matinal tem explicação. Durante o sono, o corpo reduz a produção de hormônios ligados ao estresse. Mas ao despertar, há um pico natural de cortisol para ajudar na transição entre descanso e atividade.
Esse pico deveria ser um empurrão saudável para iniciar o dia, mas quando a mente já está treinada a pensar em problemas, esse hormônio se torna combustível para a preocupação. Assim, o que era para ser energia de ação vira combustível para o medo. O que o Salmo 46 propõe é um reset desse padrão. Ao lembrar que Deus é refúgio e fortaleza, estamos enviando uma mensagem diferente ao cérebro. Não há necessidade de viver em alerta constante. Esse gesto simples muda a resposta fisiológica do corpo. Em vez de prolongar o estado de emergência, ativamos o sistema nervoso parasimpático, responsável por restaurar equilíbrio e promover calma. Podemos ilustrar isso com uma cena cotidiana. Imagine duas pessoas acordando no mesmo horário. A primeira desperta e imediatamente pensa nas contas a pagar, no trânsito que vai enfrentar, nas conversas difíceis do trabalho. Seu corpo responde com tensão, a respiração fica curta, a mente acelera. A segunda desperta e, antes de se levantar, lembra-se das palavras do Salmo 46. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Essa pessoa respira fundo, sente os ombros relaxarem e se conecta por alguns instantes ao rio interno de calma. Quem você acha que terá mais clareza para lidar com os desafios do dia? Esse é o ponto central do segundo bloco. Mostrar que a ansiedade matinal é real, comum, mas não precisa ser o padrão. O silêncio da manhã, quando preenchido por pensamentos ansiosos, se transforma em ruído. Mas quando preenchido pela consciência de que há refúgio e fortaleza disponíveis, esse silêncio se converte em fonte de força. Outro aspecto importante é que a ansiedade matinal muitas vezes se disfarça. Nem sempre aparece como crise intensa. Às vezes é apenas uma sensação de peso ao acordar, um desânimo sem motivo claro, uma falta de energia que se arrasta ao longo do dia. Esse estado silencioso rouba a motivação e enfraquece a capacidade de decidir. A pessoa se acostuma a reagir automaticamente, sem perceber que está presa em um ciclo de desgaste. O Salmo 46 é, nesse sentido, um convite à consciência. É como se dissesse: perceba o rio em meio ao caos, reconheça a fortaleza em meio ao tremor. Essa mudança de foco é simples, mas poderosa. Não é negar os problemas, mas lembrar que há uma base firme para enfrentá-los. Muitos relatos pessoais confirmam isso. Pessoas que começam o dia dedicando alguns minutos ao silêncio consciente relatam menos ansiedade, mais clareza e uma sensação maior de controle sobre suas escolhas. Elas não eliminam as dificuldades, mas conseguem enfrentá-las com outro olhar. É como atravessar uma tempestade sabendo que existe um abrigo seguro à disposição. Esse é o convite que o segundo bloco deixa claro. A ansiedade matinal é um ladrão silencioso que rouba energia e clareza, mas o Salmo 46 oferece uma alternativa. Ele nos ensina que em meio ao barulho interno e ao caos externo, existe uma fortaleza disponível. E quanto mais cedo acessamos esse lugar, mais preparados estamos para enfrentar o dia. No próximo passo, vamos revelar qual é a chave central escondida nesse salmo. A ideia que conecta todos os seus versos em uma única prática transformadora. Essa chave é o ponto de virada que muda o silêncio da manhã de ruído para refúgio, de fraqueza para força, de ansiedade para paz interior. Até aqui vimos como a ansiedade matinal pode se infiltrar de forma quase invisível e como o Salmo 46 nos convida a encontrar refúgio e fortaleza no silêncio da manhã. Agora é hora de revelar a chave central desse texto, a ideia que conecta todos os seus versos em um único fio condutor. Essa chave pode parecer simples, mas é profundamente transformadora. A confiança silenciosa. Quando o salmista escreve: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele está nos apresentando um caminho. O silêncio não é apenas ausência de som, é confiança em ação. É um estado de entrega que dissolve a necessidade de controlar tudo. É escolher confiar mais do que temer, descansar mais do que lutar. E essa escolha, feita logo ao acordar, muda a forma como todo o dia se desenrola. Pense em como começamos muitas manhãs. O corpo desperta e a mente já lista compromissos, problemas, obrigações.
É como se estivéssemos diante de um tribunal interno, em que cada pensamento é um advogado acusando: você não tem tempo, você não tem recursos, você vai falhar. O resultado é uma mente barulhenta, que não encontra paz mesmo no silêncio externo. Mas o Salmo 46 oferece outro tipo de tribunal. Nele, a sentença é confiança. A palavra final não é acusação, é segurança. Essa chave pode ser resumida em uma frase: não é o barulho externo que define o seu estado, é o silêncio interno que você cultiva. A confiança silenciosa não elimina os problemas, mas muda a forma como eles são interpretados. O mesmo trânsito que antes era visto como caos pode ser visto como tempo de reflexão. A mesma reunião difícil que parecia ameaça pode ser encarada como oportunidade de aprender. A mudança não está no cenário, mas na lente com que se olha. A neurociência confirma essa ideia. Estudos mostram que quando cultivamos pensamentos de confiança, logo ao despertar, ativamos áreas do cérebro ligadas à criatividade e à clareza. Já quando despertamos em estado de medo, fortalecemos os circuitos da amígdala, responsáveis pelo estresse e pela reação exagerada. Ou seja, o foco que escolhemos nos primeiros minutos literalmente molda o funcionamento do cérebro para o resto do dia. O padrão oculto do Salmo 46 deixa isso ainda mais evidente. O texto começa falando de refúgio e fortaleza, segue descrevendo o caos das águas que rugem e dos montes que se abalam. Depois apresenta o rio de paz e finalmente chega ao convite para aquietar. É um movimento em 4 etapas: refúgio, caos, rio e silêncio. Esse padrão é como um mapa. Ele nos mostra que a vida terá momentos de instabilidade, mas que existe sempre um rio de calma disponível e que o silêncio é a chave para acessá-lo. Um exemplo prático ajuda a visualizar isso. Imagine alguém que acorda todos os dias já pensando nos problemas financeiros. O coração acelera, a mente corre, o corpo se prepara para uma batalha que ainda nem começou. Essa pessoa se levanta tensa e qualquer pequeno contratempo já parece insuportável. Agora imagine essa mesma pessoa aplicando a chave do Salmo 46. Em vez de sair correndo atrás das preocupações, ela se dá alguns minutos de silêncio consciente. Respira fundo e repete mentalmente: Deus é meu refúgio e fortaleza. A diferença é sutil, mas poderosa. O problema financeiro ainda existe, mas o peso emocional muda. Essa pessoa levanta mais centrada, mais clara, mais pronta para agir, em vez de apenas reagir. Há relatos de pessoas que aplicaram essa prática e sentiram mudanças profundas. Uma mulher contou que sofria de insônia e acordava todos os dias já com a mente carregada. Quando começou a dedicar os primeiros minutos ao silêncio consciente inspirado no Salmo 46, percebeu que sua ansiedade matinal diminuía. Em poucas semanas, relatava uma sensação de leveza, como se tivesse reencontrado um lugar seguro dentro de si. A confiança silenciosa também tem impacto direto no corpo. Quando nos aquietamos e escolhemos confiar, a respiração se aprofunda, os batimentos cardíacos se estabilizam, a tensão muscular diminui. Esse estado físico retroalimenta a mente, criando um ciclo positivo. O corpo transmite ao cérebro a mensagem de que está tudo bem, e o cérebro responde reforçando a calma. É como entrar em um círculo virtuoso de serenidade. É importante destacar o que essa chave não é. Não se trata de recitar o salmo como uma fórmula mágica ou esperar que os problemas desapareçam. A força não está em repetir mecanicamente palavras, mas em conectar essas palavras a uma emoção real de confiança. É internalizar a mensagem de que existe refúgio disponível, de que há um rio de paz que nunca seca, de que o silêncio é força, não fraqueza. Esse é o ponto em que espiritualidade e ciência se encontram. A espiritualidade oferece a imagem do refúgio e da fortaleza, e a ciência explica como isso molda a mente e o corpo. Juntas, elas mostram que a confiança silenciosa não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática concreta que transforma a forma como começamos o dia.
Se formos resumir a chave do Salmo 46 em uma frase simples, ela seria: aquietar-se não é desistir, é confiar. É escolher ainda no silêncio da manhã, plantar uma semente de calma que dará frutos de clareza, foco e força ao longo do dia. Esse é o segredo escondido no Salmo, a chave que conecta seus versos e que pode mudar não apenas as manhãs, mas a vida como um todo. No próximo bloco, vamos transformar essa chave em prática real. Você vai aprender um ritual de 3 minutos que une respiração, repetição e visualização, inspirado diretamente no Salmo 46. Será o momento de passar da teoria para a ação, de experimentar no corpo e na mente a paz interior que o silêncio pode oferecer. Chegou o momento mais esperado: transformar a chave do Salmo 46 em prática real. Até aqui entendemos como a ansiedade matinal funciona. Vimos que o Salmo fala de refúgio e fortaleza, e descobrimos que a confiança silenciosa é a chave que conecta todos os versos. Agora é hora de aplicar tudo isso em um ritual simples de 3 minutos, que pode mudar a forma como você desperta. Esse ritual não exige materiais, não depende de lugar especial, pode ser feito ainda na cama, logo ao abrir os olhos. A proposta é unir 3 elementos: respiração, repetição e visualização. Cada minuto tem um foco específico e juntos eles formam um roteiro de despertar que acalma a mente, fortalece o corpo e direciona as emoções. O mais importante é a intenção. Não se trata de decorar palavras, mas de sentir cada etapa como uma experiência viva. O primeiro minuto é dedicado à respiração consciente. Assim que acordar, antes de pegar o celular ou pensar nos compromissos, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar expandir os pulmões. Segure por 2 segundos e depois expire lentamente pela boca, como se estivesse liberando todo o peso da noite. Repita esse ciclo 3 vezes. Enquanto respira, repita mentalmente a frase inicial do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Imagine que cada inspiração traz para dentro de você a sensação de segurança e cada expiração libera as tensões acumuladas. Nesse primeiro minuto, o objetivo é ancorar o corpo na calma e preparar a mente para o que virá. O segundo minuto é dedicado à repetição consciente. Aqui você vai usar frases do Salmo como mantras de reprogramação. Repita em silêncio. Ainda que as águas rujam e os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Diga lentamente, como se cada palavra fosse uma âncora. Ao repetir, sinta o contraste. De um lado, as águas agitadas representam seus pensamentos ansiosos. Do outro, o rio sereno simboliza a calma que você pode acessar. Visualize esse rio interno fluindo dentro de você, trazendo frescor e clareza. Essa prática cria um espaço emocional seguro, como se você estivesse plantando a certeza de que, por mais que o mundo externo balance, existe uma fortaleza firme dentro de si. O terceiro minuto é dedicado à visualização criativa. Agora você vai imaginar a cena mais famosa do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feche os olhos e visualize-se em meio a um cenário de caos, com águas turbulentas e montanhas se movendo. Em seguida, imagine que um silêncio profundo começa a surgir, não como ausência de som, mas como presença de paz. Veja-se parado nesse cenário, calmo, firme, confiante. Os ruídos continuam, mas dentro de você reina a serenidade. Sinta o corpo relaxar e a mente clarear, como se esse silêncio fosse um escudo invisível. Finalize dizendo mentalmente: no silêncio eu encontro minha fortaleza. Esse ritual de 3 minutos é curto, mas poderoso. Ele combina práticas ancestrais de oração com técnicas modernas de respiração e visualização. A repetição das frases cria novas conexões mentais, a respiração estabiliza o corpo e a visualização transforma o silêncio em uma experiência sensorial. É como se você reprogramasse o cérebro para começar o dia em estado de confiança, em vez de ansiedade.
Para potencializar os efeitos, a consistência é fundamental. Faça todos os dias, mesmo nos mais corridos. 3 minutos não mudam a rotina externa, mas podem mudar completamente sua disposição interna. Se possível, mantenha o ambiente silencioso nos primeiros instantes da manhã. Se houver barulhos externos, use-os como parte do exercício, lembrando que a verdadeira fortaleza não depende do que está fora, mas do que você cultiva dentro. Outra dica é registrar suas percepções. Ao terminar o ritual, anote em um caderno uma frase que resuma como se sente. Pode ser algo simples como "me sinto leve" ou "hoje começo com calma". Esse registro cria um histórico que reforça a prática e mostra na prática as mudanças sutis que acontecem ao longo do tempo. Muitas pessoas relatam transformações rápidas ao aplicar esse tipo de ritual. Uma pessoa contou que acordava sempre com medo do que o dia traria. Depois de adotar a prática, percebeu que mesmo os problemas continuando os mesmos, a forma de encará-los havia mudado. Já não se sentia refém das preocupações. Outra pessoa relatou que o ritual a ajudou a ter mais clareza em decisões importantes, porque começava o dia com a mente menos carregada. Essas histórias mostram que a prática não é teórica, mas concreta e aplicável a qualquer rotina. O segredo está em compreender que a prática não é sobre eliminar o caos, mas sobre acessar o rio em meio ao caos. O silêncio não significa ausência de problemas, mas presença de confiança. E quando isso é cultivado logo ao despertar, cria-se um escudo emocional que acompanha durante todo o dia. O resumo do ritual é simples. No primeiro minuto, respire e declare: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No segundo minuto, repita as frases do Salmo e visualize o rio de calma. No terceiro minuto, imagine o cenário do caos sendo transformado pelo silêncio da confiança. 3 minutos, 3 passos, uma transformação. No próximo e último bloco, vamos concluir essa jornada. Vamos reforçar a transformação que o Salmo 46 pode trazer, lançar o desafio de praticar esse ritual por 7 dias e mostrar como esse simples hábito pode se tornar uma âncora poderosa para cultivar paz interior em meio a qualquer circunstância. Chegou o momento mais esperado: transformar a chave do Salmo 46 em prática real. Até aqui entendemos como a ansiedade matinal funciona. Vimos que o Salmo fala de refúgio e fortaleza, e descobrimos que a confiança silenciosa é a chave que conecta todos os versos. Agora, é hora de aplicar tudo isso em um ritual simples de 3 minutos que pode mudar a forma como você desperta. Esse ritual não exige materiais, não depende de lugar especial, pode ser feito ainda na cama, logo ao abrir os olhos. A proposta é unir 3 elementos: respiração, repetição e visualização. Cada minuto tem um foco específico, e juntos eles formam um roteiro de despertar que acalma a mente, fortalece o corpo e direciona as emoções. O mais importante é a intenção. Não se trata de decorar palavras, mas de sentir cada etapa como uma experiência viva. O primeiro minuto é dedicado à respiração consciente. Assim que acordar, antes de pegar o celular ou pensar nos compromissos, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar expandir os pulmões. Segure por 2 segundos e depois expire lentamente pela boca, como se estivesse liberando todo o peso da noite. Repita esse ciclo 3 vezes. Enquanto respira, repita mentalmente a frase inicial do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Imagine que cada inspiração traz para dentro de você a sensação de segurança e cada expiração libera as tensões acumuladas. Nesse primeiro minuto, o objetivo é ancorar o corpo na calma e preparar a mente para o que virá. O segundo minuto é dedicado à repetição consciente. Aqui, você vai usar frases do Salmo como mantras de reprogramação. Repita em silêncio. Ainda que as águas rujam e os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Diga lentamente, como se cada palavra fosse uma âncora. Ao repetir, sinta o contraste.
De um lado, as águas agitadas representam seus pensamentos ansiosos. Do outro, o rio sereno simboliza a calma que você pode acessar. Visualize esse rio interno fluindo dentro de você, trazendo frescor e clareza. Essa prática cria um espaço emocional seguro, como se você estivesse plantando a certeza de que, por mais que o mundo externo balance, existe uma fortaleza firme dentro de si. O terceiro minuto é dedicado à visualização criativa. Agora você vai imaginar a cena mais famosa do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feche os olhos e visualize-se em meio a um cenário de caos, com águas turbulentas e montanhas se movendo. Em seguida, imagine que um silêncio profundo começa a surgir, não como ausência de som, mas como presença de paz. Veja-se parado nesse cenário, calmo, firme, confiante. Os ruídos continuam, mas dentro de você reina a serenidade. Sinta o corpo relaxar e a mente clarear, como se esse silêncio fosse um escudo invisível. Finalize dizendo mentalmente: no silêncio, eu encontro minha fortaleza. Esse ritual de 3 minutos é curto, mas poderoso. Ele combina práticas ancestrais de oração com técnicas modernas de respiração e visualização. A repetição das frases cria novas conexões mentais, a respiração estabiliza o corpo e a visualização transforma o silêncio em uma experiência sensorial. É como se você reprogramasse o cérebro para começar o dia em estado de confiança em vez de ansiedade. Para potencializar os efeitos, a consistência é fundamental. Faça todos os dias, mesmo nos mais corridos. 3 minutos não mudam a rotina externa, mas podem mudar completamente sua disposição interna. Se possível, mantenha o ambiente silencioso nos primeiros instantes da manhã. Se houver barulhos externos, use-os como parte do exercício, lembrando que a verdadeira fortaleza não depende do que está fora, mas do que você cultiva dentro. Outra dica é registrar suas percepções. Ao terminar o ritual, anote em um caderno uma frase que resuma como se sente. Pode ser algo simples, como me sinto leve, ou hoje começo com calma. Esse registro cria um histórico que reforça a prática e mostra na prática as mudanças sutis que acontecem ao longo do tempo. Muitas pessoas relatam transformações rápidas ao aplicar esse tipo de ritual. Uma pessoa contou que acordava sempre com medo do que o dia traria. Depois de adotar a prática, percebeu que mesmo os problemas continuando os mesmos, a forma de encará-los havia mudado. Já não se sentia refém das preocupações. Outra pessoa relatou que o ritual a ajudou a ter mais clareza em decisões importantes, porque começava o dia com a mente menos carregada. Essas histórias mostram que a prática não é teórica, mas concreta e aplicável a qualquer rotina. O segredo está em compreender que a prática não é sobre eliminar o caos, mas sobre acessar o rio em meio ao caos. O silêncio não significa ausência de problemas, mas presença de confiança. E quando isso é cultivado logo ao despertar, cria-se um escudo emocional que acompanha durante todo o dia. O resumo do ritual é simples. No primeiro minuto, respire e declare: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No segundo minuto, repita as frases do Salmo e visualize o rio de calma. No terceiro minuto, imagine o cenário do caos sendo transformado pelo silêncio da confiança. 3 minutos, 3 passos, uma transformação. No próximo e último bloco, vamos concluir essa jornada. Vamos reforçar a transformação que o Salmo 46 pode trazer, lançar o desafio de praticar esse ritual por 7 dias e mostrar como esse simples hábito pode se tornar uma âncora poderosa para cultivar paz interior em meio a qualquer circunstância.